vidas sejam alcançadas através da palavra do Senhor. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 24, versículo 4, diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia a qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. E levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal mal contra o Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Amém? Eu quero ler até aqui, mas por onde passo, por onde ministro a palavra do Senhor, eu sempre peço que você fique com a tua Bíblia aberta, porque mesmo sendo falhos, mesmo sendo cheios de erros e defeitos, eu preciso que você confirme que as palavras a qual eu faço menção são a direção do Senhor através da Bíblia Sagrada. Porque eu costumo dizer que as nossas palavras podem ter uma expressão errada, podem ter um sentido que não é compreendido, mas como eu já disse aqui, pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. E é diante dessa situação que eu te digo que no momento da dificuldade você não se lembrará das minhas palavras de conselhos e opiniões, mas a palavra do Senhor vai falar contigo, ela vai de encontro ao teu coração, ela faz questão de, como disse o nosso amado Vilmar, é uma espada de dois gumes. Ela vai alcançando e penetrando não somente a parte óssea, não somente os vasos sanguíneos, mas ela chega, aleluia, na divisão da alma e o espírito. Ela vai onde a medicina não pode resolver, onde a burocracia não pode resolver. A palavra do Senhor é aquela que faz o que nós não podemos fazer. Aleluia. E o texto a qual fizemos menção nessa noite, aleluia, vai falar sobre um jovem chamado aleluia, chamado Davi. Davi, a qual muitos conhecem. O profeta Samuel vai até a casa dele, manda chamar ele do seu arraial, onde ele era pastor de ovelhas, e manda que ele venha até a casa depois de os seus filhos maiores não terem sido escolhidos para uma sucessão. E é dentro dessa sucessão que Davi, sendo o último a entrar na casa, é aquele que é honrado por Samuel quando é ungido a rei, ungido aquele que governará Israel. Mas dentro de uma governança, algumas etapas e processos não começam quando sentamos diante da tribuna, diante do altar, diante de um título ministerial. Porque é nesse momento que Samuel unge Davi a rei e ele vai embora. E depois que ele vai embora, Davi não recebe uma coroa de esmeraldas e brilhantes. Davi volta para o seu pasto cuidar das ovelhas. E é essa a diferença de quem entende que para tudo que Deus faz há um processo, há uma etapa, há algo a ser cumprido. O que eu quero dizer para você, entre aspas, neste momento é: não há nada que Deus tenha te prometido que Ele tenha se esquecido, que Ele tenha deixado você de lado. Mas o primeiro passo para você entender, quando Deus te faz uma promessa, é que você precisa confiar, crer e continuar a trabalhar naquilo que Deus te colocou. Porque algumas vezes Deus te prometeu que você vai prosperar, mas você ainda não lutou contra o urso, não enfrentou leão, ainda não tosquiou as ovelhas para aprender a governar pessoas. E é dentro dessa confiança que Deus faz a Davi, depois de Saul infligir algumas vontades do Senhor, que ele escolhe um novo governante. Ele escolhe alguém em que as pessoas não davam nada, que era o último da família, que era aquele em que todos estavam reunidos à mesa, mas tinha um que estava trabalhando.
tinha um que estava fazendo algo diferente, que chamou a atenção do mestre. E é isso que eu te convido nessa noite, a fazer algo diferente que chame a atenção do mestre, que chame a atenção daquele que tudo vê, daquele que tudo pode, daquele que vai além das condições financeiras e materiais. Porque pode ser que nessa noite Deus envie alguém, Deus envie o Espírito Santo, Deus envie o anjo, se preciso for, para te fazer uma promessa, para renovar um projeto, para te abençoar nos planos que você tem feito. E Davi acredita nesses planos que foram feitos para ele. Davi é então não somente um pastor de ovelhas, mas ele toca a sua harpa. Veja que o ministério não é composto somente por pregadores, há também levitas. Neste momento eu acredito que Davi não estava pregando para as ovelhas, mas estava pastoreando um rebanho. Não seremos somente pregadores, não seremos somente cantores. É necessário que aprendamos que o ministério, o corpo de Cristo, tem várias partes que são precisas. Que nem sempre o pastor aparece como figura principal. Quero mandar um abraço para o meu pastor, José Luiz, a qual tem sido uma bênção na minha vida através da direção que o Senhor dá sobre ele. E Davi entende esse projeto, esse processo, essa etapa que ele precisa passar. É por isso que ele não é pregador, ele não é obreiro, mas o louvor que ele toca, segundo o sacerdote do rei, Deus está naquele louvor. Eu percebo que para tudo que devemos fazer, precisamos colocar Deus na situação. Precisamos colocar Deus em tudo que fazemos, porque se não é por excelência, Deus não se agrada, Deus não permite, Deus não se omite, mas também não te ajuda. E Davi é convidado para o palácio. Davi agora é aquele que entoa louvores a Saul. Mas Davi, sendo servo, estando dentro do palácio, eu acredito que Davi acredita na promessa feita por Samuel. Porque esse é o primeiro passo, acreditar. E depois que nós cremos na promessa, o segundo passo é continuar tendo ousadia, continuar tendo autoridade, continuar fazendo algo que se torne diferente aos olhos daqueles que estão em meio à multidão. Como tem sido o teu testemunho em meio à multidão? O que as pessoas têm falado de você quando as pessoas estão longe de ti? Eu quero trazer essa reflexão para você, porque Davi estava a apacentar as ovelhas, mas dentro do palácio um homem falou: eis que conheço o filho de Jessé, homem valente que cuida das ovelhas, que entoa louvores a Deus, em que podem acalmar o espírito maligno que está sobre Saul. Eu te convido nessa noite a ser um canal de bênção através do compartilhamento, através do status, através daquilo que Deus te chamou para fazer. Mas antes de você fazer, convide o Espírito Santo, peça direção, peça discernimento, para que não seja de qualquer maneira. Porque se Davi tivesse acreditado que seria rei e não continuasse no propósito, no projeto, na situação em que ele foi chamado, bem creio eu que ele procuraria uma coroa, procuraria ser revestido daquilo que o ornamento podia ser dado. Mas não foi isso que Davi fez. A direção do Senhor fez com que Davi fosse capacitado, fosse preparado. E dentro dessa preparação, quando Davi chega no palácio, ele chega como servo de um rei. Ele chega para entoar louvores que acalmam a vida daquele homem que está tendo perturbações pelo Espírito Santo ter saído sobre ele quando ele agride o profeta Samuel. Como está a tua comunhão com Deus? Como está o testemunho que você tem levado quando as pessoas te dão as costas?
Porque neste momento Davi agora entoa louvores, mas Davi, diante de certa situação, ele faz questão de agora ser um instrumento de Deus em lugares em que outras pessoas já não entram mais. Davi agora já não está em meio ao pasto, já não está em meio aos familiares. Davi já não está somente andando pela cidade. Agora ele tem liberdade dentro do palácio. Aleluia. Deus vai te levar em lugares ainda maiores quando você passar a praticar a palavra dele. Deus quer fazer de você um canal de bênção além dos lugares que você tem passado. Deus pode te impulsionar a lugares ainda maiores se você passar a praticar aquilo que Ele tem te ordenado. Eu digo isso com você porque aquele que fez uma promessa é fiel para cumprir. Ele é fiel para realizar os sonhos a qual, quem sabe, você não contou para o seu esposo, não contou para os seus filhos, não contou para a sua parentela e nem para os teus irmãos na fé. Quem sabe você tem um sonho de expansão, quem sabe você tem sonhos ministeriais, quem sabe Deus te entregou algo a qual você diz não vai prosperar. Mas eu nessa noite quero dizer para você que Davi, acreditando na promessa em que Samuel fez à sua casa, você precisa acreditar na promessa. Quem sabe quando você começou no ministério, era novo convertido, você dizia, não pode ser verdade, eu tenho tantas falhas, tantos erros, tantos defeitos. Irmão, para de achar que as críticas e julgamentos são coisas de Deus para te consertar. Jesus não faz questão de consertar o vaso criticando e julgando. Ele faz questão de criar mecanismos para que você entenda que é necessária a mudança. O acusador das nossas almas, o acusador das nossas vidas, não é aquele que pode todas as coisas. Mas aquele que te acusa, aquele que te critica, que te ofende, que te humilha, é aquele que nada pode fazer no momento em que você está sozinho no teu quarto, que você está sofrendo, que você está chorando, que você está angustiado. Ele nada pode fazer. Mas ao contrário disso, eu venho falar em nome de Jesus Cristo que há aquele que disse que Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sonda as nossas intenções, Ele vai além do que as nossas palavras podem dizer. Quando Ele disse que não devemos nos mostrar em meio à multidão, mas quando quisermos algo diferenciado, devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e clamar ao Pai que está em secreto, porque tudo aquilo que conversamos em secreto, Ele faz questão de honrar em público. É essa a grande diferença que você precisa entender. Que não é cantar bem que vai fazer as pessoas serem curadas, libertas, edificadas e transformadas. Não é você ter uma boa oratória, uma boa comunicação, ter uma faculdade teológica, conhecer muito da burocracia e da teologia que vai salvar uma alma. Eu acredito que Jesus, na sua essência, foi tão lícito em dizer em Atos capítulo 2 que Ele, chegando ao céu, pediria ao Pai que enviaria o Espírito Santo, porque Ele respeitou o processo. Eu não sou mais do que o meu Pai, eu sou abaixo dele. O Espírito Santo é comigo na glória, mas para que Ele desça com vocês, eu pedirei ao Pai. E eu acredito, aleluia, glória a Deus por isso, que você precisa entender que todo processo não começa dentro de um palácio. Mas quando Deus te levar a bonança, a prosperidade, a lugares a qual você nunca imaginou passar, a presença do Senhor precisa estar contigo. A presença do Senhor precisa te direcionar, precisa te impulsionar. A autoridade de Deus precisa estar sobre a tua vida. Porque os discípulos estavam lá embaixo e Jesus estava em cima do monte a orar. Mas quando Jesus desce, há um homem que fala: eu preciso que você liberte meu filho, porque esses homens
não conseguiram libertar. Os teus discípulos não conseguiram libertar os demônios que agem no meu filho. Algumas vezes você vai na congregação, você vê a pregação e nada entra no teu coração, infelizmente. Os discípulos também passaram por isso. Os discípulos também estiveram a certo ponto achando que tinham o verbo encarnado ao seu lado, tudo fariam, tudo poderia acontecer. Mas é neste momento que os demônios não ouvem a voz dos discípulos. Por quê? Porque até então eles não oravam. Davi, neste momento, aleluia, está escrevendo o Salmo de número 121. Aleluia, glória a Deus por isso. E no Salmo de 121 ele fala: Senhor, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E isso acontece, aleluia, glórias a Deus por isso, porque Davi começa uma grande situação. E essa situação acontece porque Davi tem uma certa amizade com Jonatas, filho de Saul. Mas Saul agora, dentro da situação, depois de ver o que Davi já fez com Golias, depois de ver o que Davi tem proporcionado às pessoas, a importância que Davi tem dentro do palácio, Saul, através da sua perturbação, entra no seu coração matar a Davi. E é aí que começa o capítulo de número 23, nessa introdução que estou fazendo para você entender a situação que estamos vivendo, que estamos passando. Não é porque você é cristão que você não pode ter prova, que você não pode ter luta, não. Algumas vezes Deus te fez promessa e Ele é fiel para cumprir a promessa, mas você precisa entender que o mal não vai sair somente porque agora você é crente, porque você punhou a Bíblia embaixo do braço, porque você entendeu que você precisa na igreja. Não é por isso que o mal vai bater em retirada. Davi era não somente cristão, mas era escolhido para ser rei. Ele continuou no processo de cuidar das ovelhas, matou o leão, matou o urso, entrou cantando louvores a Saul que era rei. Mas agora a sua reputação, a sua liderança, o brilho do Espírito Santo que foi colocado nele, faz com que Saul, que está possuído por um espírito maligno, deseje o mal contra Davi. Eu não sei qual é o teu problema nessa noite, eu não sei como eu posso mudar a tua vida, mas a palavra do Senhor manda te dizer nessa noite, que aquele que te fez a promessa, é aquele que te guarda quando as pessoas ao seu redor não podem fazer nada por você. A palavra do Senhor vai dizer que Davi neste momento precisa fugir do palácio. Mesmo tendo a amizade de Jonatas, que era filho de Saul, mesmo sendo bom, mesmo sendo um servo fiel, ele agora precisa fugir do palácio. Aleluia, meu Deus. O Senhor manda dizer para você que algumas vezes precisamos ser como José. Aleluia. José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, ele não fez questão de ver o que aconteceria, mas ele fez questão de fugir da situação, até mesmo deixando a sua capa diante daquela situação. Depois daquela situação, ele foi preso pela mentira, aleluia, glórias a Deus. Mas ele continuou sendo servo, continuou obedecendo, continuou buscando ao Senhor, porque ele acreditava numa promessa feita em um sonho. Se o Senhor já te deu sonho, já te deu projeto, já te deu a direção, não se preocupe se o caminho está difícil, se o caminho está doloroso, se você vai ter que fugir do seu inimigo ou até mesmo das tentações. Deus está te preparando, Deus está te forjando, porque a intenção dele é te honrar no momento certo. É te exaltar quando você estiver estrutura, quando você estiver revestido, quando você estiver preparado para a posição que Deus deseja te colocar. Porque algumas vezes nós entendemos que o Senhor nos fez promessa,
mas ainda não estamos preparados para recebê-la. Deus falou que vai me dar uma casa. Deus falou que vai me dar um carro. Deus falou que os meus filhos serão salvos e libertos. Deus falou que eu não vou precisar de cirurgia, eu vou ser curado. Olha o que o Espírito Santo manda te dizer, irmã. Te prepara, porque o resultado do exame fará com que a medicina conheça e reconheça que Cristo é o médico dos médicos. Que Cristo vai além da medicina quando a fé é maior do que a vista que nós podemos ver e fazer. Aleluia. Glória a Deus. Deus está curando alguém neste momento, irmão. Aleluia. O Espírito Santo, a qual tem me guiado pelo ministério, pela vida cristã que eu levo, manda dizer para você que está na sua casa, deitado na sua cama, olhando para uma parede e dizendo: Senhor, será que esta cura virá para mim? E Deus manda te dizer, irmã, que esta cura virá não somente para testemunho, mas para salvação. Porque esta pessoa diz: se Deus fosse comigo, eu não estava passando por essa enfermidade. Se Deus fosse comigo, eu não estava nessa situação. Mas Deus vai fazer questão de mostrar para esta pessoa que está aos teus olhos que Deus cura, que Deus liberta, que Deus edifica e que o nome do Senhor será exaltado através desse testemunho. Aleluia. Eu sinto a presença e a autoridade do Senhor neste momento. Se você acredita e crê em profecia, revelação, eu te convido não somente a erguer a tua mão para cima, porque isso chega a ser um misticismo, mas abrir a tua mão, que eu quero profetizar na tua vida. A prosperidade do Senhor virá quando você aceitar o processo, quando você entender que Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Quando Deus quer algo na tua vida, Ele faz. Mas primeiro nessa noite, para que você continue no processo, continue no projeto, Deus precisa nessa noite abrir o teu coração, abrir o teu entendimento. E é isso que Ele vai fazer nessa noite. Aleluia. Deus está abrindo o teu entendimento, abrindo a tua percepção, para que você tenha discernimento do projeto, discernimento dos planos. A direção do Senhor será sobre a tua vida, para que este projeto não venha te trazer frustração e decepção. Receba em nome de Jesus o discernimento, o entendimento do projeto que Deus quer para a tua vida, para que amanhã você possa ser um instrumento, um canal de bênção, a ferramenta que Deus quer usar nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Porque agora Davi foge para um deserto chamado En-Gedi. E nesse deserto chamado En-Gedi, há homens de Deus que estão do lado de Davi por verem que ele está certo. Se você está com a tua Bíblia aberta, eu estou lendo, aleluia, no versículo de número 3. E há nessa situação, uma situação em que muitos de nós nos encontramos. Nós fugimos do problema, nós fugimos da dificuldade, nós fugimos daquilo que o inimigo tem tentado contra a nossa vida. E como eu fiz menção do livro de José, isso não é errado. É melhor fugirmos das lutas do que lutarmos contra a carne. Porque Saul estava lutando na carne. E Davi tinha entendido que o projeto dele não era na carne, o projeto dele era espiritual. E quando há um projeto espiritual na nossa vida, é melhor que nós fugimos para o deserto do que lutarmos com lança, espada e escudo. E agora Davi foge para o deserto. Mas perceba que Deus sempre faz questão de colocar nas nossas mãos para resolver as nossas lutas e as nossas dificuldades. Deus sempre faz questão de nos honrar, passando e enfrentando o processo que vai nos abençoar. Eu aprendi algo surpreendente da minha parte esses dias, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Muito dificilmente Deus vai usar um amigo teu para te abençoar. Deus sempre usa o inimigo para te abençoar. E eu já te explico por quê. Porque o teu amigo não te faz chorar. E sem chorar você não ora. Sem lutas você não busca.
sem processo de dificuldade, você não se lembra que Cristo precisa mudar algo na tua vida. É difícil lembrar de Deus na bonança. Verdade. É difícil. Jesus prova isso no Novo Testamento, quando aparece um jovem rico dizendo: Senhor, eu já cumpri esses mandamentos desde a minha mocidade. Senhor, eu já fiz isso que você me mandou. E ele fala: então tá fácil para mim tornar você meu discípulo. Em outras palavras, conjecturando para você entender, porque não é isso que está escrito. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer: então tá fácil, se você já cumpre a palavra, tá fácil para mim. Vai lá, vende as tuas propriedades, divide aos pobres e volta e me segue. E o discípulo fala: não, eu não posso fazer isso. A palavra não diz, mas se a palavra diz que ele se entristeceu a tal ponto de sair da presença do Senhor, eu acredito que fora das entrelinhas, este homem deve ter dito: eu não posso me desfazer do que eu tenho para te seguir. Eu não posso me desfazer daquilo que eu suei para conquistar. E são situações assim que nos aproximam de Deus. A luta, a dificuldade, a perseverança, a esperança, aquilo que Deus nos prometeu e não está ao alcance dos nossos olhos. E é isso que Deus quer para a tua vida. Deus não quer somente te abençoar financeiramente para que você troque de carro, não, irmão. Quem sabe com esse carro simples que Deus te deu, você pode buscar o cristão que não está indo pela sua enfermidade. Quem sabe aquele irmão que não está podendo ir na igreja pela lei a qual devemos obedecer, nessa bicicleta você pode visitar o irmão com uma palavra, com uma oração, com um discernimento bíblico que Deus pode te dar através do Espírito Santo. Quem sabe Deus te fez uma promessa e Ele estava esperando você entender que você não vai mais responder às críticas, às humilhações, às ofensas, e você vai orar, você vai acreditar no projeto que Deus fez na tua vida, e dentro desse projeto Ele vai te levar a lugares maiores, Ele vai te levar a situações a quais os teus olhos não imaginavam. Quem sabe Ele vai te levar para o deserto, mas é no deserto que Ele te abençoa. Eu percebo, irmão Vilmar, que é no deserto que temos as melhores histórias para contar. Verdade. Perceba que a vida de Moisés, o homem que mais teve intimidade com Deus no Antigo Testamento, teve a sua melhor experiência quando estava no deserto. É no deserto que ele vê a sarça ardente, é no deserto que ele vê as pragas ferirem o inimigo, é no deserto que ele vê o mar se abrir, é no deserto que ele vê maná cair do céu, é no deserto que ele vê codornais servirem de churrasco, é no deserto que ele vê a rocha transbordar da água para as pessoas, é no deserto que Deus fala com ele: eu vou preparar uma terra, eu vou preparar algo novo, eu vou preparar algo que vai ser sobrenatural. Aleluia. Ei, irmão, para de achar que é pregador que faz a promessa, para de achar que é o louvor que faz a promessa. Quem faz a promessa é Deus, somos só instrumentos, Aleluia. somos só o canal de bênção, e é dentro dessa promessa que você precisa se firmar, na promessa que a palavra te fez, que pode passar o céu e a terra e a palavra não passará. Que quando Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, é porque Ele tinha um projeto, um plano e algo sobrenatural para a tua vida. Aleluia. E é dentro dessa promessa que Saul agora entra numa caverna para fazer as suas necessidades segundo a Bíblia. E é dentro dessa mesma caverna que Davi entra, que Davi, tendo o homem que é seu inimigo, que é o rei de Israel, que ele tem o discernimento de Deus, que o Espírito Santo lhe dá discernimento. Eu não sei para quem você tem esperado que a pessoa mude, mas não é a sua crítica, a sua humilhação, a sua distância que vai fazer com que ela mude. Eu preciso te lembrar que você tem o brilho do Espírito Santo e é você que Deus quer usar para mudar ela.
Eu digo isso porque, antecipando os fatos, agora Davi corta um pedaço da orla de Saul. E depois que ele corta, ele sai da caverna. Porque Saul está cercado de soldados, cercado de pessoas. E Davi, com o pedaço da orla, não ouve a voz das pessoas que acreditam nele, dizendo: mata esse homem, fere ele, acaba logo com isso. Você matando ele, você se torna rei, você alcança a promessa que Deus fez, e você neste momento está livre de um inimigo. Davi não fez questão de fazer isso, porque ele entendeu que aquele que Deus ungiu, o homem não toca, o homem não fere, o homem não atinge, o homem não abala. Ei, eu estou lançando algo sobre a tua vida. Aquele inimigo não veio para te derrotar, ele veio para te fortalecer, para você prosperar, para você ser engrandecido sobre os olhos do teu inimigo. Porque Deus faz questão de nos honrar na dificuldade, nos honrar em meio àqueles que estão, infelizmente, tomados pelo inimigo. Deus não vai usar o teu amigo para te abençoar na maioria das vezes. Deus vai fazer questão de usar aqueles que não são para confundir os que são. E é dentro dessa situação que Davi fala para Saul: Saul, eu poderia te matar, eu poderia te ferir, eu poderia fazer coisas contra você que me exaltariam lá na frente, mudariam a minha história. Mas antes disso, eu quero que Deus te proteja, Deus te livre. E é aí que Saul entende: eu entendi que Deus é contigo, mas eu te peço uma coisa: não fira a minha descendência, porque na cultura dos hebreus da época, todo descendente que assumia o reinado devia matar os descendentes da geração passada para não perder o reino. Saul fala para este homem: não faça isso com a minha descendência. E Davi, entendendo que há Deus em todo o processo, fala: eu não vou matar, não se preocupe. Mas quando Davi fala: eu não vou matar, eu acredito que Deus está no processo, Deus está na direção. Porque a palavra do Senhor, sendo breve, o mais rápido possível em minhas palavras, vai dizer, aleluia, que no versículo de número 21, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o nome da casa de meu pai, aleluia. E é aí que Davi faz uma promessa: não vou te ferir, não vou te matar. E Davi, depois daquela situação, faz questão de sair dali, porque ele entendeu que Deus permitiu, através da sua misericórdia, que ele fosse exaltado pelo inimigo, que o inimigo reconhecesse que Deus é na vida dele, que Deus faz além das palavras, que Deus cede aquilo que o inimigo tinha posse para ir além do que ele podia fazer. Eu não sei qual é a tua causa, qual é a tua situação, mas Deus manda te dizer que Ele começa pela orla antes de entregar o que Ele tem para ti. Antes de você pedir para que o teu inimigo seja destruído, se prepare para o teu inimigo impulsionar o teu ministério, o teu chamado, o teu testemunho, porque é você que Deus quer usar na última hora. Aleluia. Eu não posso ir mais além devido ao horário, mas eu quero dizer para você nessa noite: aquilo que Deus te prometeu ainda está de pé. Porque sucessivamente Davi foi perseguido por outros momentos, outras situações, mas quando chegou a hora de ser abençoado, a palavra do Senhor diz que Saul foi para uma batalha, e em meio à batalha, antes dele ser destruído, ele se lança diante de uma espada e morre ferido por ele mesmo. Não lute contra seus inimigos pela sua força. Deus é contigo. Deus ouve a tua oração. Deus atende o teu clamor. E no momento certo, passando pelo processo, praticando a palavra do Senhor, Ele te abençoará, te honrará e te levará a lugares ainda maiores, como o reinado que Davi teve. Eu quero agradecer a você que acredita nessa palavra, a você que a partir de hoje vai receber discernimento, que você está passando por um processo, mas praticando,
Deus vai te dar livramento. Deus vai te dar suprimento. Deus vai guiar teus passos e te direcionar para um reinado, para um ministério sólido, um ministério em que os inimigos não terão poder. E que sim, que você vai ter erros e defeitos, mas Deus será contigo e te abençoará segundo o coração de Deus. Aquilo que o dinheiro não pode comprar é o que Deus tem preparado e desejado te entregar a partir dessa noite, deste momento. Porque algumas vezes nós precisamos de uma porta de emprego, precisamos da solução financeira, precisamos trocar de carro, melhorar a nossa casa, as nossas condições, e nos atribulamos, nos fadigamos, nos cansamos e não alcançamos os objetivos. Mas Jesus, fazendo questão de citar Mateus capítulo 11, versículo 25 a seguir, ele faz questão de dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Oh, glória. Era nesse momento em que ele fazia questão de dizer: eu entendo que as tuas lutas não têm alcançado vitórias, mas se você está confiando em mim, você precisa entender que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E são momentos assim que Deus faz questão de nos edificar através da oração. Eu não sei se você está trabalhando, eu não sei se você está em casa, eu não sei aonde você está neste momento. Mas a palavra do Senhor fala com a clareza que pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Verdade. E é acreditando nessas coisas que você que pode, eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Glória. Porque algumas vezes o que os seus olhos podem alcançar não é o que Deus pode fazer no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Maravilha. Porque o que Deus tem preparado para o teu coração, tem preparado para o arrebatamento, tem preparado para a salvação, é muito melhor do que o que você pode comprar, é muito melhor do que o que pode ser resolvido ao alcance dos teus olhos. Eu quero que você neste momento feche os teus olhos. Glória a Jesus. Porque aquele que é poderoso para ir além das palavras pode te visitar neste momento onde você está e fazer além do que eu posso fazer. Porque quando ele enviou o Espírito Santo, ele disse que haveria um consolador, um intercessor, aquele que entenderia as lágrimas até mesmo com gemidos inexprimíveis. E é a ele que eu te convido neste momento a fechar os olhos e ser não somente um intercessor, não somente um abençoador, não somente aquele que vai receber a oração através do Espírito Santo, mas é aquele que unirá a sua fé à minha, e juntos seremos aquele que clama aos necessitados. Pai Santo, poderoso e glorioso Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor, quando veio à terra, o Senhor passou por processos de aprendizado, o Senhor crescia em estatura, físico e sabedoria. Pai, aos 12 anos o Senhor ensinava no Sinédrio, aos 30 anos o Senhor era evangelista, aos 33 o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário. Mas Pai Santo e poderoso, em 3 anos de ministério, onde o Senhor passava, a tua misericórdia curava, levantava o paralítico, o cego voltava a enxergar, o surdo voltava a ouvir, aquele que tinha as mãos mirradas era curado. Pai, eu acredito na cura, na libertação, na edificação do Senhor através do nosso corpo físico. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor seja o médico dos médicos nessa noite. Aquela mulher a qual a tua parentela vai fazer uma cirurgia, a qual há muitos que estão com o câncer, com HIV, com problemas de saúde, o Senhor pode tocar nessa noite, Pai. Eu creio, Pai, que o sangue de Jesus tem poder para libertar da enfermidade. Eu creio que o Senhor, ó Pai, permitiu, Senhor, que essa Covid-19 viesse para despertamento, mas também veio para mostrar que o Senhor é dono da honra, da glória, do poder. Eu creio, Pai, que o Senhor pode curar o assintomático, pode curar aquele que está na UTI, que o Senhor pode visitar a diabetes, a pressão arterial. Eu creio que o seu nome pode ser exaltado para testemunho no casamento.
Eu creio que a tua palavra, Senhor, não criou, ó Deus, um cônjuge para sofrer, para ter aflições, mas a tua palavra disse que uniríamos, Senhor, uns aos outros, para que o Espírito direcionasse, o Espírito fosse conosco. Pai, eu peço ao Senhor, ó Pai, aonde o inimigo lançou uma seta, lançou desunião, lançou problemas sobre a família, que o Senhor, ó Pai, com o teu sangue puro, carmesim, venha nesse momento visitar a casa, resplandecer o sorriso, resplandecer no olhar o amor, ó Pai. Pai, o Senhor é poderoso para isso e muito mais. Aleluia. Eu creio, Pai, que quando o combustível do carro acaba, nós não abandonamos o carro. Também dessa forma, Pai, eu acredito no Senhor que quando o amor acaba, o Senhor pode renovar o amor, o Senhor pode renovar a esperança, o Senhor pode renovar os laços do matrimônio, o Senhor pode renovar o desejo, dar estratégias de salvação do casamento. Pai santo e poderoso, das causas impossíveis, improváveis, aquele que disse que não veio ao mundo para salvar os sábios, os gentios, mas veio para os loucos, para os cansados, para os que o mundo não dava nada. Eu creio que o Senhor nessa noite pode visitar aquele que está afastado, pode libertar aquele que está desviado. Pai, eu creio que para a apostasia, para a hipocrisia, para a heresia, a tua palavra, o teu Espírito Santo quebra todas as barreiras nessa noite, invade o coração, penetra aos confins da alma e faz um novo ser, faz uma nova morada. Pai, eu peço ao Senhor, ó Pai, que onde a pessoa está ouvindo a oração neste momento, o Senhor venha tocar, ó Pai, não somente nas mãos, não somente nos pés, mas o Senhor venha tocar na alma, venha trazer um renovo, uma consolação, maravilha, para que ela se torne não somente discípulo da tua palavra, não somente discípulo da tua mensagem, mas ela venha ser um instrumento, venha ser a ferramenta da última hora, venha ser o canal de bênção, que não olha quanto tem, não olha o que pode, mas entende e acredita que tudo podemos naquele que nos fortalece. Pai, eu peço ao Senhor Jesus, onde há um coração aberto, quebrantado, magoado, tristezas familiares, o Senhor me mostra. Pai, eu peço ao Senhor Jesus, venha lavar, ó Deus, neste momento, toda marca, toda cicatriz, ó Pai, que as lembranças trazem sofrimento, para que, ó Deus, a cura, a libertação, a prosperidade e a direção venha ser conforme o teu querer. Eu creio, Pai santo e poderoso, que o teu agir vai além das minhas palavras, porque o Senhor me mostra, ó Pai, vidas sendo transformadas a partir dessa noite, porque o teu sangue pode sim, ó Pai, ir além das células e dos glóbulos. O teu sangue, ó Pai, pode ser espiritual nessa noite, abrir somente não os olhos, Pai, mas abrir o coração para algo novo. É o que te peço em muitas as vidas neste momento, em nome de Jesus. Amado, santo e poderoso Deus glorioso no céu e na terra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Ainda que a terra se abata,